poder de audiência de ponta a ponta, todo mundo ligado aqui na melhor sintonia, 88,5, a sua rádio. Faltando agora 19 para as 10, hoje, quinta-feira, 13 de abril de 2023. Queria chamar a atenção de vocês aqui, porque eu estou recebendo aqui o escritor, né? J.C. Nóbrega, vai trazer um pouquinho de informação aqui sobre o seu livro, que é um livro muito interessante. Eu, particularmente, tenho um exemplar. E é uma coisa interessante que eu falo, porque, assim, o maior livro de todos, né, é a Bíblia. E é a história da humanidade, a história do Criador de tudo, né? E esse rapaz trouxe um conceito muito, muito especial, que por esse motivo também eu tive o prazer de convidá-lo a vir aqui para explicar um pouquinho sobre esse livro, que é o Calendário da Bíblia. Muito interessante. Eu já queria agradecer aqui a ele, né, o J.C. Nóbrega, por ter vindo aqui, atendido o meu convite. E queria dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Acalma FM, né? E queria que você ficasse à vontade aí para a gente bater um papo sobre esse seu livro aí. Bom dia. Bom dia, Gil. Quero dizer em primeira mão que é um prazer, uma honra enorme para mim, né, estar aqui na Rádio Acalma FM. E já me sinto lisonjeado, honrado pelo seu convite, porque já é uma pessoa bastante especial para mim, de nome, né? Há quantos anos já na profissão. E quero dar também um bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo. Quero mandar um alô para todos também do canal Calendário da Bíblia Oficial, o qual vai também transmitir essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui. E já agradecendo a todos e também, Gil, a você, mandando um alô aí para aqueles que estão ouvindo, minha esposa, Marlúcia Nóbrega, está em casa, ligadinha no programa. E também mandar um alô para os nossos parentes que estão lá nas capitais, aqui em especial ao mestre João Gonzaga, também quero mandar o meu alô, meu abraço, agradecer também por também estamos aqui, faz parte, né, porque também foi um mestre na minha vida, alguém que muito me ensinou e eu tenho muita gratidão por essa pessoa. Muito bem. Eu gostaria já de saber de antemão aqui, como foi que surgiu esse interesse, né? Como foi que nasceu esse interesse para você escrever esse livro, Calendário da Bíblia? Olha, Gil, eu como um historiador que me tornei, são coisas que acontecem na vida da gente, a gente não espera, né? Não sabe muitas vezes o que nos espera o futuro. Eu comecei, na verdade, quando o nosso avô, meu avô, ele Severino Damasceno Nóbrega, ele um evangelista nato, era comissionado com a missão do evangelismo aqui nessa cidade. Foi muito conhecido aqui, pregou aqui em Exu, em regiões circunvizinhas, e ele tinha o hábito de, como comissionado do evangelismo, pregar na Feira da Farinha, ficou muito conhecido aqui no Exu, era um autêntico pregador do evangelho. Fazia parte do ministério aqui da Assembleia de Deus, em Exu, Pernambuco, e eu sempre seguia e admirava o quanto ele era estudioso da Bíblia Sagrada, né? E sempre ali ouvindo, tentando, buscando aprender com ele, que era o que nos ensinava. E foi através dele que a gente aceitou o Evangelho, como também muitas pessoas da família Nóbrega, devemos isso a ele. Viemos conhecer a verdade através dele. Eu me lembro muito bem, né? Era uma criança com apenas 8 anos de idade, mas me lembro muito bem desse feliz dia, 16 de setembro de 1978. Eu tinha apenas 8 anos de idade e sou muito grato a Deus e ao meu avô por ter me ensinado, despertado a fé para estudar a Bíblia Sagrada e ter nos levado a conhecer o Evangelho através da Bíblia Sagrada. Agora eu fiquei com uma curiosidade, J.C. Nóbrega, a questão de o porquê desse título, Calendário da Bíblia, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí também. A justificativa desse título, Calendário da Bíblia, na verdade trata-se de um estudo cronológico da genealogia e fatos bíblicos, né? Então, cronológico, por ser o fato de ser cronológico, tratar de datas, então eu optei por esse título, Calendário. Inclusive, Calendário da Bíblia 1, sua primeira edição, né? Do qual estamos falando. Muito bom.
Já que você falou de datas aí, eu queria também que você, além de apontar as datas, né, como você mesmo falou agora, você tem alguma base que, por exemplo, os estudiosos, né, a justificativa, a razão para escrever o livro aqui. Eu queria que você falasse também sobre a razão de você escrever esse livro, que é datas, né? E a gente vai falar sobre essas datas também, você aponta algumas datas aí. Eu queria que você falasse também sobre essa questão da razão de te levar, né, a escrever esse livro com o título aí, que é o calendário da Bíblia, né? Ok, Gil, é verdade. As razões que me levaram a escrever o calendário da Bíblia, eu posso aqui apontar muitas razões, mas daria aqui uma ou duas razões que justifica isso, né? Primeiro, era apenas uma criança, mas me sentindo, né, injustiçado, me sentindo indignado, apesar de ser uma criança, pela falta da verdade que muitas vezes nos é escondida, a qual me foi revelada através do nosso avô, como já falei antes, através do Evangelho que ele nos trouxe, a Bíblia Sagrada, e nos apresentou a verdade. Eu me sentindo injuriado por parte dos líderes, que muitas vezes não nos traz a verdade completa, plena da Bíblia Sagrada, e eu passei a ser um estudioso da Bíblia Sagrada para descobrir a verdade, para que depois, o próprio Mestre Jesus disse, né, errais, não conhecendo as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. E eu passei a estudar, ouvindo do meu avô, então passei a ter esse interesse de eu mesmo ter o conhecimento para não mais ser enganado, porque ele mesmo disse, né, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus, ou seja, são os líderes que muitas vezes não nos traz a verdade plena, né? A segunda razão, ela está muito ligada ao título do livro e ao nome, né, do estudo cronológico, muito ligado a isso. Na verdade, a segunda razão foi justamente isso. Em primeiro lugar, as pessoas dizem que a Bíblia ela não dá datas. E a história deixa muito a desejar, Gil, ela deixa muitas lacunas, porque se você for ver, nós vamos procurar, eu, por exemplo, era desejoso de agrupar os livros da Bíblia para que eu pudesse ter facilidade, né? Em meus estudos e melhor compreensão, se tratava de apenas uma criança, então eu queria ter uma facilidade, queria agrupar os livros da Bíblia, e também em ordem cronológica. Foi aí onde eu fui ter um encontro com meu avô, fazer uma pergunta, admirador do evangelista que ele era, conhecedor das Escrituras Sagradas, bem que ele era muito conhecedor, profundo, na área no que diz respeito ao Evangelho, pregação do Evangelho, na matéria, na área da salvação, né? Então, eu fui até ele fazer uma pergunta, com essa razão, com essa coisa que me levou, essa dúvida, se era possível agrupar esses livros e datá-los, né, cronologicamente, como é o título do livro, é um estudo cronológico. Então, eu queria, além de organizar os livros em suas datas, organizado em sequência, eu queria a cronologia da Bíblia, a cronologia da história, porque a nossa história, por exemplo, ela tem muitas lacunas. A ciência tenta explicar, a arqueologia, através de fósseis, eles datam absurdos de bilhões de anos. Inclusive agora o James Webb veio desaprovar a questão de Big Bang de bilhões de anos. E sobre esses estudos da ciência, deixa muito a desejar, porque há muitas lacunas, muitos buracos, próprias guerras também, né? Muitos livros foram destruídos, muitas importantes bibliotecas na história, as quais poderiam hoje nos ajudar a ligar a história, conhecer melhor a nossa história e ter mais acesso às datas e com isso melhor compreensão, porque eu creio que não há história sem datas. Então por isso a questão da cronologia. E eu fui até meu avô e perguntei, né? Eu digo, eu vou até a casa do meu avô e vou perguntar, vou ter com ele e vou perguntar se há condições da gente agrupar os livros da Bíblia em ordem crescente e também datá-los, né? Fiz a pergunta a ele, digo, vô, é possível organizar os livros da Bíblia em ordem crescente e também datar, organizar as datas? Ele me disse um não, daqueles não bem redondos. Aí então, mas só que nesse momento, Gil, interessante, que nesse momento, aqui dentro de mim parece que explodiu um sim. Em vez de eu acatar aquele não, a certeza do sim, que haveria a capacidade de fazer isso, então cresceu enormemente. Então foi isso que me impulsionou.
Ele era muito conhecedor, como eu já disse, um grande evangelista, admirava demais ele, é muito conhecido na área da Bíblia, estudioso, homem de muitas referências na Bíblia, era profundo, homem de fé, homem de oração, mas na questão da cronologia, bem, ele não foi feliz nessa resposta, isso é aceitável porque não era bem a área dele, né? Essa coisa de matemática aí, ter a paciência de mexer com matemática, passar tantas noites na minha vida acordado, mexendo com essa matemática, acho que ficou pro neto dele, né? E a outra, esse livro ele foi construído, Gil, aqui no Cantarino, no Olho d'Água, onde eu passei muitas vezes 3 dias e 3 noites ali estudando, rabiscando, interessante. Eu não sabia que ia ser um livro, né? Aquilo era o interesse de descobrir aquela coisa, de organizar, e cada vez mais eu ia encontrando as datas e me animava aquilo ali, né? Me dava esperança que tinha como. Mas é uma coisa interessante na área na vida do escritor, eu creio que todo escritor passou por isso, é muito importante isso, porque você parece que como que um sonho, você, inocentemente ali, você está fazendo algo por prazer. Os primeiros livros, o primeiro livro, por exemplo, né, que já está em sua 2ª edição, Calendário da Bíblia, a sua primeira edição, eu nem sonhava ser um escritor um dia, e muito menos editado. Eu agradeço muito a Deus por esse presente que Ele me deu, já editamos o primeiro livro. Então, eu não esperava que isso tinha esse futuro, Deus havia guardado esse futuro, esse presente para mim. Eu me sinto muito honrado, muito lisonjeado pelo Calendário da Bíblia. Este livro é meu coração, ele faz parte da minha vida, é o ar que eu respiro, eu amo este livro de coração, e foi justamente aí onde eu comecei a encontrar as datas na Bíblia, a organizar, e se tornou-se, né, em sua conclusão, são 5.912 anos de história. A própria ciência já aprova isso, que é através do carbono 14, um estudo, né, a ciência já fez um estudo e diz que nossa terrinha não tem mais de 6.000 anos, né, é isso. Eu estou vendo aqui a questão, você falando da questão das datas, como começou e tudo, eu estou vendo que você dedicou uma vida a esse livro, né? E todo mundo, os escritores, eles têm o livro, por exemplo, como se fosse um filho, o nascimento de um filho, né? E realmente você dedicou uma vida a esse livro, e a gente fica até feliz, né, por ter sido realizado aí, como você falou. Temos aí a primeira edição, já está saindo a segunda, né? Eu estou sabendo já. Agora, eu fiquei numa dúvida aqui, é o seguinte, que além de você apontar as datas, né? Você tem alguma base que, por exemplo, um estudioso da Bíblia, né? Um estudioso da Bíblia, uma pessoa que estuda muito ali a Bíblia, ele possa ter uma segurança ali dessas informações? Muito bem, importante essa sua pergunta, Gil, pelo fato de que todo historiador, toda história, toda a nossa história, ela é marcada por essas datas, né? E todo historiador, ele conta a história e ele data da sua forma. Por exemplo, os bilhões de anos que temos, né? Tudo se joga nos bilhões de anos, esse buraco negro que você nunca tem explicação. Inclusive agora James Webb, já citei, ele foi um aparelho aí, um telescópio, foi lançado, instalado na órbita da Terra, foram 10 milhões de dólares esse aparelho. E primordialmente, a função dele seria trazer a prova de que houve um Big Bang, que houve um apoio, uma certeza para esses bilhões de anos que a ciência, que a história conta. Então, eu digo a você, então aí ficou muitas lacunas. E a informação que ele trouxe, através de fotos, né, que é o que a ciência estuda, então, através de fotos, e hoje há um ditado entre esses estudiosos, os escritores, que estão lidando com este assunto, existe um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Agora, sobre o James Webb, não é que é fatos, é fotos. Contra fotos não há argumento. E ele mandou as fotos, foi estudada pelo cientista, e a conclusão é essa. Muitos estão aí, né, coçando a cabeça, muitos cientistas preocupados como explicar, e vão buscar muitas explicações, é claro. Permanecer mantendo a dúvida, o engano, porque é sempre assim, né? Agora, ele trouxe a certeza que ele foi construído com esse objetivo de trazer a certeza de haver um Big Bang. E, na verdade, foi tudo ao contrário. Como diz aqui mesmo, o tiro saiu pela culatra. A informação que ele nos traz é que não há possibilidade de ter havido um Big Bang. Agora, a verdade, mais uma vez,
que revoltou, a falta da verdade, que mais uma vez revoltou aquele menino, J.C. Nóbrega, com 8 anos de idade ali, é a mesma que revolta ainda hoje, porque ainda vão camuflar, vão buscar explicações, né? Para que não deixe cair os bilhões de anos a informação da ciência, mas na verdade já não vai ter mais como, porque contra fatos não há argumento. Então eu fui justamente essa questão para justificar e não somente dar datas aleatórias, sem ter como provar. Eu trago um exemplo, por exemplo, para os estudiosos, como você me perguntou, é a Bíblia Sagrada. Ela diz, Paulo, em Atos capítulo 7, ela diz que, Paulo falando, que foram cerca de quase 400 anos, por exemplo, a estadia do povo ali no Egito, né? A Bíblia dá 2 números, ou 3 com esse de Paulo, né? 3, quase 400 anos. Depois a Bíblia dizendo que o próprio Deus falando dá 400 anos. Os estudiosos que estão a nos ouvir, eles sabem do que estou falando. É sobre os anos que os israelitas passaram escravizados no Egito. E é uma das grandes provas que eu aponto com evidências bíblicas através da genealogia e cronologia, né? Porque diz também o próprio Deus falando que são 430 anos. E eu encontrei a justificativa para os 3 números, por incrível que pareça. Tanto os 390, vou lhe dar o exemplo aqui, que partindo de quando Deus dá a Abraão uma promessa, ele mostra de onde começa essa cronologia do início dessa promessa, dos 430 anos, 400 e 430 anos, dessa caminhada, dessa peregrinação do povo, a partir do ponto X, que é o nascimento da semente da sua descendência, que é Isaac. Então, a partir daqui, nós soltamos a cronologia do nascimento de Isaac. Deus fala para Abraão, olha, te darei uma semente, e desta semente, dessa descendência, serão peregrinos, serão afligidos, mas após 430 anos, eles entrarão nessa terra onde eu estou aqui com você conversando, falando Deus com Abraão, dialogando Deus com Abraão. Ele marca um tempo a partir daquele momento da semente de Isaac, seu filho. Então esse povo seriam peregrinos, adentrariam o Egito, tanto outras terras já seriam peregrinos e sofriam como sofreram, a exemplo do próprio Jacó. O próprio Isaac, ele já passou a ser perseguido, sofrendo as aflições conforme Deus falou. Depois o próprio Isaac, a própria descendência de Isaac, o pessoal no Egito, todo o povo no Egito. E assim foi a história dos israelitas, até hoje é sempre, né? E você vê uma prova disso, para os estudiosos, é que Isaac ele viveu 60 anos. Ele viveu 60 anos e após os seus 60 anos ele gerou a Jacó. E quando Jacó, após ter perdido, ter estado lá em Labão, ter sido enganado e ter ali adquirido uma riqueza, Deus o abençoando conforme a promessa dele, a aliança de Jacó com Deus, se Deus abençoasse, ele também iria dar o dízimo de tudo e tal, e Deus o abençoou, apesar que Labão enganou várias vezes, mas ele saiu dali abençoado, saiu com a sua família construída, saiu com José aos 6 anos de idade, pois foi 20 anos que ele passou ali na casa de Labão, seu tio. E quando ele retorna, José com 6 anos, passados alguns anos, passados 11 anos, então na idade agora 17 anos de José, então José, ele é vendido, ele é perseguido pelos seus próprios irmãos, e Deus havia dado sonhos a José. Parece que todo José, ou todo mundo, todos que têm sonhos são perseguidos, né? São invejados, são perseguidos. Parece que a história só se repete, é a mesma história da humanidade. Então, ele foi vendido pelos seus irmãos, perseguido ali, e vendido para o Egito como escravo, por inveja dos seus irmãos, aos 17 anos de idade. Passado ali 13 anos, ele foi vendido, foi Potifar, não me foge a memória o nome, Potifar, o servo de Faraó, superintendente de Faraó, ele comprou a José. Mas Deus, quando tem promessa na vida de um servo seu, tudo que José botava a mão era abençoado. Mas também José foi muito perseguido também, assim como Deus disse, seria um povo aflito. José foi perseguido, foi caluniado,
passou ali por uma calúnia tremenda para a vida de um homem, de alguém que está tomando responsabilidade, e é honesto e tem um caráter. Fico eu a pensar o quanto sofreu José com a acusação que ele teve, né, de ter tentado a própria esposa do Potifar, o servo de superintendente de Faraó. O que é que acontece? Passou anos na prisão, mas Deus, quando cumpre, ele é fiel para vela, sua palavra é fiel para cumprir. Passado ali 13 anos, a partir dos 17, quando ele foi vendido, com 30 anos, ele é posto governador sobre o Egito, né? E nós já conhecemos, é uma história bem conhecida, quando ele foi abençoado ali, Deus tinha mostrado os sonhos a ele, Deus foi cumprindo os sonhos, deu também um sonho perturbador a Faraó, já era um projeto de Deus, e Faraó perturbado procurou todos os intendentes daquela época, os sábios, todos os magos, né? Aquelas pessoas que com isso trabalhavam, então para que explicasse o sonho de Faraó, e foi Deus quem deu o sonho, mostrou a José o sonho e deu a interpretação. Somente José foi capaz de ter o sonho e a interpretação, e foi isso que chamou a atenção de todos naquela época e do próprio Faraó, né? Porque ele nem o sonho ele sabia mais, estava perturbado por ter havido sonhado um sonho, mas não lembrava mais. Então o que acontece? No desenrolar da história, para encurtar, então ele abençoado ali, posto como governador aos seus 30 anos de idade, então nós vemos que a fome foi muito grande naquela época e os próprios pais dele, pais dele e irmãos dele sofreram com isso e foram ter com ele próprio, com José, inocentemente, sem saber onde estava José, para todos, ele já havia morrido. E Jacó tinha sim a esperança que seu filho estava vivo. E eles foram comprar comida no Egito, quando houve ali os anos de fartura, e Deus deu sabedoria a José para armazenar toda aquela comida. Então viria os anos de fome e precisava ter em depósito, né? O que é que acontece? José, a quem Deus deu sabedoria, governando ali o Egito, ele preparou tudo. E a seu tempo, seus irmãos chegaram uma primeira vez, uma segunda vez, e até que então chegou o tempo de Jacó, seu pai, e ter com ele pelo chamado, já depois de haver se revelado a seus irmãos, se revelou e mandou buscar seu pai. Quando seu pai, o interessante dessa história, é que quando seu pai vem frente a frente com o Faraó, após adentrar o Egito, se encontrar com seu filho ali, tamanha alegria de ter visto seu filho vivo e Deus ter abençoado, cumprido as promessas, realizado os seus sonhos, porque Deus é assim, quando ele fala, ele cumpre. Então, quando ali vai conversar Jacó, o pai de José, com o Faraó, o rei do Egito, primeiramente, a coisa interessante e é muito gratificante para mim, quando estou estudando a cronologia, essas coisas que me chamam muito a atenção e enchem o meu peito, e uma das primeiras coisas que Faraó tem a preocupação de perguntar para eles: quantos são os anos da tua vida? Ele disse: poucos e maus, não foram tantos quanto os anos dos meus pais, são apenas 130 anos. Veja só, então agora você soma cronologicamente, foram 60 anos a partir de quando Deus solta esse relógio, essa cronologia, a partir dessa semente Isaac, com 60 anos de idade. Então Isaac gerou a Jacó. E quando Jacó já está frente a frente com seu filho, agora frente a frente com o Faraó, Faraó lhe faz a pergunta: quantos são os teus anos? São 130 anos. Então você vê 60 de Isaac e 130 de Jacó de sua vida, então são apenas, na cronologia, são 190 anos. E se Deus prometeu 430, Paulo fala 390, quase 400, e Deus fala em 2 pontos, um 400 e outro 430, era o projeto de Deus que fosse quase 400, a eles saírem. Em 10 anos no máximo, Deus prepararia esse povo e adentraria a terra de Canaã, segundo a promessa de Deus. O que é que acontece? Só que toda a Bíblia ela nos dá uma trajetória, um conhecimento, que nem tudo depende de Deus. Ele deu-nos o livre-arbítrio e sempre as promessas de Deus para a nossa vida é de abençoar, mas depende muito de nós. Obedecermos também a Deus para poder alcançar, não é de qualquer forma, porque Deus não é um Deus desorganizado. Nós vemos vários exemplos, né? Quando Deus, por exemplo, disse que Moisés entraria com o povo na terra de Canaã, e Moisés não entrou.
porque Moisés falhou. E tantas promessas Deus faz de bênção na vida da gente, e não cumpre muitas vezes, é por causa das nossas falhas. A Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. E às vezes nós botamos culpa em A, culpa em B, e queremos botar culpa até em Deus. Mas ele deixa bem claro na Bíblia Sagrada que ele deixou diante de nós a bênção e a maldição. E com isso, disse, escolhei qual quereis seguir. Então, tudo depende de nós, o nosso livre-arbítrio de escolher o que é melhor para nós. E nós vemos ali que nessa cronologia, quando Deus diz 400 anos, porque em 400 anos Deus adentraria esse povo, 10 anos de um preparo, né? Deus trabalhando com esse povo para prepará-los. Então, 400 anos entraria. Daí Deus manda, instrui a Moisés para que mandasse espias para espiar a terra de Canaã. Então foram um representante de cada tribo, 12 homens, olhar essa terra. E quando lá passaram 40 dias, voltaram. Apenas 2 deu uma notícia positiva, uma notícia de fé. Mas os demais fracassaram, duvidaram e começaram a desanimar o povo. E Deus, por castigo, disse, por 40 dias que lá passaram, passarão 40 anos no deserto. Então você vê aí, de 390 anos, que disse Paulo, que foi o tempo da saída do Egito. Então eles saíram dentro desse período, exatamente. São as 3 datas que justificam. Saíram do Egito em 390 anos. 10 anos Deus prepararia, a primeira palavra de Deus, com 400 anos, introduziria eles na terra. Mas por causa da dúvida deles, por causa da desobediência, de não permanecer com a fé viva em Deus, crer que Ele é capaz de cumprir a sua palavra, que vela por sua palavra para cumprir, porque Ele é um Deus, Ele é a verdade, Ele não há sombra de variação em nosso Deus. Então, pela dúvida, eles tiveram 40 anos de castigo, que isso deu-se nos 430, 390, com os 40 anos de castigo, justifica os 430 anos, a partir da semente que é Isaac. Tem que ter muita dedicação e muito estudo, né? Porque só essa pequena demonstração que você deu aí, é muita coisa para você estar prestando atenção. É verdade. A gente até parabeniza você por esse lado aí. Obrigado. Como eu falei, foi uma vida de estudos, né? A gente até ultrapassou um pouco o horário aqui, mas como a gente está falando da Bíblia, de Deus, né, e do Evangelho, é a mesma cor do programa que a gente está adentrando aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é a questão da conclusão dos escritos, né? E quando foi que você conseguiu receber seu filho, né? Como a gente fala, um livro é um filho para um escritor, né? Quando foi que você terminou essa conclusão, os estudos, a escrita e conseguiu a publicação desse seu livro aí? É muito interessante também, Gil. Eu comecei a estudar aos 12 anos de idade, né? Depois de ter aceitado a Cristo, me convertido a Cristo em 16 de setembro de 1978. Então passei a ser um estudioso, um assíduo da Bíblia Sagrada, admirando meu avô, que era estudioso, e admirava muito aquilo. Então passei a estudar bastante, e a partir dos 12 anos de idade, em 1982, então eu comecei a escrever com bastante afinco. E quando foi em 2005, foram vários lugares, né? Por onde eu passei, fui escrevendo, botando datas, foram lugares distintos, datas distintas, estados distintos. Então fui escrevendo, e quando foi em 2005, eu estava em Palmas, Tocantins, quando eu concluí o esqueleto, a base cronológica deste livro. E veio ser editado agora em 2020, primeira edição, e como você citou aí, a segunda edição já está em fase de conclusão, os escritos, e eu fiz contato com a editora Apres, e isso me trouxe muita felicidade, porque a gente escreve e um simples elogio já enche a nossa alma de alegria, né? Já no filme dizer, é importante quando você está escrevendo e alguém dá aquele ok, né? Tá tudo muito bom, né? É relevante, é importante os escritos. Faz sentido tudo que você escreveu, isso é muito bom, desde um elogio. E partindo de uma gráfica importante como a Apres, a editora, mandei os meus originais para lá para ver se aprovariam, e eles aprovaram, diz que foi com muita relevância e muito bem aceitos os meus escritos, e esperando em Deus aí, Deus nos ajudar, nos abençoar, para que em breve possamos estar
editando a segunda edição, desde já, né, satisfeito, honrado por esta visita aqui, agradecendo a todos pela paciência, compreensão, agradecendo a você, dizendo a você que me sinto muitíssimo honrado, muitíssimo obrigado, tenho você em grande estima, você sabe disso, e como radialista, o grande respeito e admiração pela sua luta, sua batalha, tantos anos que eu conheço de perto, né? Então, agradecendo a todos, muitíssimo obrigado, agradecendo o Criador, muito satisfeito, muito obrigado. Muito bem, são 10 horas e 12 minutos, eu queria só que você falasse também aqui, porque é bom a gente até frisar isso aí, porque na primeira edição aí eu sei que você vendeu todos os livros rapidinho e ficou devendo mais de 200 exemplares às pessoas que queriam e não tinha mais, né? É verdade, porque por onde eu passei foram vários estados e contato aí com muitos pastores, muitos pregadores, preleitores e professores de escola dominical, tive muito contato com essas pessoas e aí ficou conhecido os meus escritos. Só que eu não pensava, como falei no começo, eu não pensava que ia se tornar um livro, né? Então, quando eu anunciei para aqueles que eu pude anunciar por WhatsApp, por redes sociais, por telefone, que com a minha alegria, né, que estava a ser editado o primeiro livro, a primeira edição, então todos já que conheciam e muito elogiavam e diziam, se um dia se tornar um livro, eu quero o meu livro e tal. Então, quando eu anunciei, logo chegou coisa de 300 pedidos e a primeira edição seria 100 livros, né? E a gente tomou um prejuízo aí porque entregou uma pessoa errada, pessoa irresponsável a primeira edição, e eu só recebi 70 exemplares, né? Acabou que fiquei devendo coisa de 200, né? Entregar 200, não dívida por dívida, mas porque os pedidos, né? Pediram, eu escrevi tudinho, anotei, e teria para entregar para 3 edições de 100 livros, mas infelizmente não foi possível, porque essa pessoa que tomou o nosso livro para trabalhar com ele não agiu com total responsabilidade. Então não pude cumprir a entrega de todos os pedidos, porque seria a primeira edição 100 livros, mais 2 de 100, ou uma de 200 a próxima, teria atendido todos os pedidos. Eu sou muito grato a Deus por este feito, esse grande presente na minha vida do calendário da Bíblia, onde eu passo minhas noites aí, enquanto vocês dormem, eu estou a estudar, mergulhado nesse calendário com muito amor, porque isso é o ar que eu respiro. 10 horas e 14 minutos agora. Eu queria agradecer a você também, mais uma vez, por ter vindo aqui. Queria parabenizar você pela dedicação nos estudos, Muito obrigado. pelo livro. Eu sei que em breve já estará o novo e vai faltar também para muita gente, principalmente depois que nós estamos aqui, as pessoas estão conhecendo, muita gente não conhecia e eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas, né? Curiosos a saber como é realmente esse livro, porque, como eu falei, eu tenho um exemplar e é muito interessante mesmo. Você que lê a Bíblia, que conhece a história e tudo, é muito bom. Parabéns mesmo. Queria agradecer às pessoas que estão em casa, nos ouvindo, as pessoas que estão acompanhando aí pelo seu canal. Enfim, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Grato, muito obrigado, você também. E a gente continua com a programação aqui da sua 88,5. Agradecendo a você pelo carinho do rádio ligado, né? Continua aí. Qualquer mais detalhes, você procura o nosso amigo JC Nóbrega, aqui na terra de Luiz Gonzaga, né? E pode até adquirir aí, já fazer a sua reserva para a próxima edição do livro Calendário da Bíblia. Fiquem com Deus. São 10 horas e 15 minutos agora na terra do Rei do Baião. Mandando um abraço muito especial para você que está aí pelo mundo também, acompanhando aí pelo nosso app, né? E pelo nosso site radioacalmfm.com.br. O nosso muito obrigado, tá bom? 10 horas e 16 minutos agora na terra do Rei do Baião. Deixa eu abaixar o volume aqui. Rapaz, tá show, hein? Desliga aqui, hein? Parabéns, viu? Obrigado. O estudo aí Obrigado. E olha, fala sério, cara.